graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos e todas, irmãos e irmãs. O texto da nossa manhã encontra-se em Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. Que diz: Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não lhe digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou a seca, levaram a ele um que devia 10.000 talentos. Como o empregado não tinha com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e ajoelhado suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e lhe perdoou a dívida. Ao sair daí, esse empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 moedas de prata. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague logo o que me deve. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dê-me um prazo e eu pagarei a você. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. O patrão mandou chamar o empregado e ele disse: Empregado miserável, eu lhe perdoei toda a sua dívida, porque você me suplicou. E você não deveria também ter compaixão do seu companheiro, como eu tive de você? O patrão indignou-se e mandou entregar esse empregado aos procuradores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que fará com você, meu Pai que está no céu, se cada um perdoar de coração ao seu irmão. Amém. Texto, irmãos e irmãs, que trata o perdão. O perdão de Deus e o perdão entre nós. Mais cedo nós lemos um salmo que no versículo Salmo 57, que no versículo 11 diz que o amor de Deus é maior que o céu e a tua fidelidade alcança as nuvens. E falou de forma profunda esses versículos, pensando na mensagem de hoje. Pois o teu amor, o salmista falando com Deus, é maior do que o céu e a tua fidelidade alcança as nuvens. Esse versículo do Salmo 57, versículo 11, nos ajuda a refletir sobre o perdão de Deus. Essa parábola que Jesus conta fala primeiro do amor de Deus. Pedro pergunta a Jesus a respeito do perdão: até quantas vezes eu devo perdoar? Qual é o limite do perdão? Para tudo tem limite, né? Se diz por aí. Pensando um pouco nessa lógica, Pedro pergunta a Jesus: qual é o limite do perdão? Até onde eu devo perdoar? Até 7 vezes? Se o irmão pecar contra mim, me prejudicar, me ofender, fizer algo mal contra mim, contra si próprio. Quantas vezes
aconteceu perdoar. Sete já era um número simbólico. 7 tinha esse significado de completude. Por isso que Deus, em Gênesis, quando cria tudo, é até o 7º dia, no 7º dia ele descansa. O 7 tem esse significado de plenitude, de completude na Bíblia. Pedro, quando pergunta até 7, já fala nesse 7 não só no sentido numérico, mas nesse sentido de perfeição, de completude. Mas, ao mesmo tempo, querendo saber de Jesus até onde deve ir esse perdão. Se não haveria um limite, se a partir de uma certa altura já não caberia mais perdoar. E aí Jesus responde que não apenas, não lhe digo que até 7, mas até 70 vezes 7, que também não tem um significado só numérico, mas tem o significado de que esse perdão não tem limite, não tem um prazo, não tem uma meta, mas esse perdão, esse chamado ao perdão, ele está aberto, e aberto ao próprio perdão de Deus, ao modo como Deus nos perdoa, ao modo como Deus nos chama ao perdão. Por isso Jesus conta essa parábola, que num primeiro momento vai tratar do perdão de Deus para conosco. Nós que somos pecadores, que temos incontáveis falhas ao longo da vida, assim como os discípulos de Jesus. E pensando nisso, Jesus conta essa parábola falando desse rei. O rei dessa parábola representa o Pai, representa Deus. E esse rei, essa situação era muito comum naquela época. As pessoas às vezes se endividavam por conta da situação dos tributos de honra, aquela exploração toda. Muitas vezes as pessoas se endividavam, não tinham como pagar. E aí muitas vezes vendiam suas terras, vendiam seus filhos, vendiam seus parentes como escravos, para poder dar conta das dívidas. Então essa situação que Jesus falou como parábola era comum naquele tempo, e não só naquele tempo, como antes. Por isso que o jubileu foi estabelecido lá no Levítico, para que em algum momento, nos 50 anos, 70 vezes 7, 49, nos 50 anos do jubileu, as dívidas fossem perdoadas. Essa mensagem do perdão, que não era só a dimensão afetiva, alguém que ofendeu, mas tinha uma dimensão econômica também. Muitas vezes uma ofensa afetiva, moral, ética, mas muitas vezes um prejuízo que poderia ter implicações econômicas. Por isso o jubileu do Antigo Testamento recomendava que nos 50 anos as dívidas fossem perdoadas, não só as dívidas materiais, mas também as dívidas materiais. As terras fossem redistribuídas e a terra pudesse descansar. O jubileu já traz essa mensagem de perdão e de restauração das relações. Jesus também resgata isso aqui. Mas então, o rei dessa parábola, que representa o pai, ele tinha um servo que se endividou e a dívida chegou a 10.000 talentos. 10.000 talentos, irmãos e irmãs, naquela época, equivalia a 164 toneladas de ouro. A gente tem uma noção de como a dívida dessa pessoa aqui era impagável. Essa pessoa aqui estava com a dívida do rei, uma dívida impagável, de 164 toneladas de ouro, era equivalente a 10.000 talentos. 10.000 talentos a gente não tem uma noção tão clara, mas é isso. 164 toneladas de ouro, uma dívida impagável. Era essa dívida impagável que aquele servo tinha com ele. E aí o servo foi, o empregado foi procurar o seu patrão e disse que não tinha como pagar, mas pede o prazo, dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Mesmo se não dívida impagável, ele estava disposto a trabalhar, a se movimentar para pagar aquela dívida, a princípio pagava. E aí diz o texto, a parábola de Jesus. Diante disso, daquela dívida impagável e do empregado se comprometendo mesmo assim a pagar, diante disso, o patrão teve compaixão. O patrão teve compaixão daquele homem, soltou o empregado e lhe perdoou a dívida, conforme o jubileu, conforme a compaixão que brotou
Ele entendeu a dívida, compreendeu a situação daquele homem e perdoou a dívida daquele empregado. E assim ele não precisou ser vendido como escravo, assim como sua família. Então aquele patrão que representa o pai perdoou a dívida, uma dívida impagável. Assim também é a nossa dívida, assim como era dos discípulos diante de Deus. A nossa dívida é impagável, irmãos e irmãs. A nossa dívida é impagável. Por isso que nós somos salvos e acolhidos não por nossos méritos, por mais que nos arrependamos, por mais que busquemos fazer a vontade de Deus, nós vamos errar em algum momento, ou já erramos em algum momento, erramos ou erraremos em algum momento. Em algum momento nós vamos falhar. Nós não teríamos como nos apresentar diante de Deus sem pecados, sem dívidas, sem erros, infalíveis, para nos apresentar: aqui estou, Deus, diante de Ti, plenamente fiel, plenamente obediente, sem necessidade do Teu perdão. Nós não temos essa possibilidade. Nós precisamos do perdão, nós precisamos da graça de Deus, essa graça que é, como disse o Salmo, tão grandiosa quanto o céu, essa graça que é infinita. Então, este rei, diante daquela dívida impagável, foi espelho do nosso Pai misericordioso, perdoou a dívida impagável, assim como Deus perdoa as nossas dívidas que também são impagáveis, pela dádiva de Jesus, que deu a sua vida por nós, deu a sua vida pela nossa salvação, e é pela graça que somos acolhidos. Então, o primeiro ponto, irmãos e irmãs, é perceber que o perdão de Deus, ele é infinito. As misericórdias de Deus são infinitas. O perdão de Deus é infinito, porque a misericórdia de Deus é infinita. Jonas, na sua experiência em Nínive, teve dificuldade de entender isso. Para Jonas havia um limite para a misericórdia de Deus, havia um limite do perdão de Deus, havia fronteiras. O povo de Nínive, nós sabemos que era o povo assírio, um povo extremamente violento, um povo que tinha uma astúcia e uma habilidade para a guerra muito refinada, e era um povo não só que vencia as guerras, mas era um povo muito cruel. Não só vencia as guerras, mas era muito cruel, um povo perverso. E diante dessa perversidade do povo de Nínive, o povo assírio, Jonas foi chamado por Deus a pregar aquele povo e chamar aquele povo à conversão, para que pudessem ser alcançados pela misericórdia e pelo perdão de Deus. Mas Jonas pensava assim: esse povo de Nínive, esse povo tão maldoso, perverso, torturador, esse povo não tem mais perdão não, meu Deus. E Jonas fugiu dessa missão. Jonas não queria ir a Nínive, pregar uma palavra de conversão e a partir da conversão receber a misericórdia e o perdão de Deus. Jonas não queria. Mas a história conhecemos, depois daquele processo todo, Jonas volta à terra, depois de ir ao fundo do mar, volta à terra e vai pregar ao povo de Nínive, mesmo a contragosto, mesmo considerando que o perdão tem limite, mesmo considerando que aquele povo tão pecador, tão perverso, tão cruel, não merecia o perdão de Deus. Ele foi pregar. E ao pregar aquele povo, para a surpresa de Jonas, a surpresa da graça, aquele povo se arrependeu de suas violências, de suas maldades, se arrependeu e Deus perdoou e preservou a vida daquele povo. Diz o texto, não só a grande população, mas os animais daquele povo foram preservados. Para Deus o perdão não tem limite. E Jonas aprendeu isso a duras penas. Ele pregou a conversão, arrependimento, o povo aceitou, e a misericórdia de Deus, o perdão de Deus alcançou o povo de Nínive, levando preservação da vida, levando salvação. Assim também foi esse rei aqui do texto. Ele perdoou uma dívida impagável. Assim Deus é conosco. Ele perdoa as nossas dívidas impagáveis. E como o pai, na parábola do filho pródigo, permanece de braços abertos.
filho pródigo pediu parte da sua herança antes do pai morrer, saiu, gastou tudo com as farras, com a vida de dissolução, gastando tudo que tinha. Ele, que era uma pessoa que tinha uma vida estruturada, foi à miséria, comeu o que nem os pobres queriam, e ele se arrependeu. O filho pródigo, assim conhecido, se arrependeu e voltou para a casa do pai. E quando ele volta, ele encontra o pai de braços abertos para acolher aquele filho arrependido e começar de novo. Esse é o perdão de Deus, um perdão que possibilita começar de novo, que possibilita não sermos condenados e nem condenarmos as pessoas à morte antes que Deus dê a palavra final. Deus permanece de braços abertos. O amor de Deus é infinito, o seu perdão é infinito, as suas misericórdias são infinitas. E assim, o rei da parábola, refletindo esse Deus misericordioso, perdoou o seu empregado. E mais adiante, esse empregado encontra um companheiro seu de peleja. E aí, esse empregado que foi perdoado por Deus de uma dívida impagável, se depara com esse companheiro que tinha dívida de 100 moedas de prata. Lembrem que a dívida que ele tinha para o patrão era de 164 toneladas de ouro pagado. A dívida que esse companheiro tinha com ele era de 30 gramas de prata, é o equivalente a essas 100 moedas de prata, 30 gramas de prata. Uma dívida muito pequena, considerada com a que ele tinha com ele. Mas diante dessa dívida, infelizmente, ele é impiedoso, ele é ganancioso, ele é egoísta, ele não vive com o seu irmão aquilo que ele recebeu de Deus. Recebe o perdão de Deus, mas ao seu irmão nega este perdão, que pode ser das dívidas, pode ser de alguma dimensão afetiva ou ética. O seu companheiro pede um prazo, dê um prazo eu pagarei a você, mas o empregado que foi perdoado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. E os que estavam ali ficaram tristes porque viram que ele tinha sido perdoado, mas não quis perdoar o seu companheiro. E aí entra, irmãos e irmãs, a nossa dimensão do perdão. O perdão de Deus é infinito. E esse perdão que recebemos de Deus, como diz a música, que não recebais em vão sua graça e seu perdão. Não podemos fazer da graça de Deus preciosa uma graça barata. E o que é fazer da graça preciosa de Deus uma graça barata? Não viver por essa graça, não se deixar transformar por essa graça, não refletir essa graça nas nossas relações com as outras pessoas. Por isso, o perdão que ele recebeu, o desejo de Deus aqui nesse sentido da parábola, é que ele também vivesse esse perdão para com o outro, é que ele também perdoasse. É o que Deus quer para nós. Nós nos confessamos no momento, liturgicamente, todo domingo nos confessamos, somos chamados a viver essa dimensão da confissão de pecados a Deus todos os dias da nossa vida. E confiamos que o Deus ao qual oramos é um Deus misericordioso, um Deus gracioso, um Deus que perdoa. Mas como diz o Pai Nosso, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então o perdão que recebemos de Deus, irmãos e irmãs, deve também nos comprometer a sermos pessoas que perdoam. O perdão é um compromisso de fé e é uma abertura à graça de Deus. Mas sabemos que perdoar não é fácil. Às vezes perdoar é muito difícil. Às vezes perdoar pode até parecer impossível diante de algumas situações que são vividas na vida. Mas o perdão que recebemos de Deus nos desinstala, nos desconcerta e nos convoca a assumirmos esse compromisso de fé que é perdoar o nosso próximo.
Compromisso de fé é também se deixar transformar pela graça de Deus. Porque o perdão não é só dizer eu te perdoo, ou não é só pensar eu te perdoo, mas é efetivamente perdoar o outro. E às vezes isso não é fácil, às vezes isso requer tempo, mas requer de nós uma busca, requer de nós não nos acomodarmos do rancor, do espírito de vingança, do espírito de retaliação. Nós não podemos nos acomodar a essa dimensão do ódio, da vingança, do rancor, mas precisamos experimentar, pelo nosso compromisso de fé, a graça de Deus que nos liberta dos rancores, nos liberta das mágoas, nos liberta da ira, do ódio. O perdão de Deus, irmãos e irmãs, nos convida a receber esse perdão para perdoar. A relação que Deus tem com nós é muito dessa forma. A nossa relação com Deus, Ele nos chama a viver passando pelo próximo. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nossa relação com Deus passa pelo outro, passa pelas pessoas que estão na nossa vida. Deus não quer uma relação conosco que não passe pelas pessoas que convivem conosco, que fazem parte da nossa história. A nossa relação com Deus passa pelas pessoas que fazem parte da nossa vida. Perdoar não é esquecer. Não é esquecer o que nos fizeram, que nos trouxe dores, tristezas, decepções. Não é esquecer. Mas é olhar para essas situações com um outro olhar. É olhar para essas situações sob a luz do amor de Deus, sob a luz do Evangelho. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar e o sol em ti raiar. E o perdão em ti poder resplandecer nas suas relações. O perdão de Deus nos chama, irmãos e irmãs, a viver essa dimensão do perdão, a buscar esse coração transformado por Deus, capaz de perdoar. Não esquecer, nem encobrir, mas encarar as situações com um outro olhar, com a luz de Deus, como diz Jesus. A lâmpada do corpo é o olho. Se o olho for iluminado, tudo será iluminado. Mas se o olho for trevas, tudo será trevas. A graça de Deus muda a nossa maneira de perceber essas situações que nos trazem algum machucado, alguma mágoa, alguma dor. Olharmos com os olhos da graça, olharmos com os olhos de que nós não somos superiores a ninguém, e que assim como aquela pessoa precisa do nosso perdão, nós precisamos do perdão de Deus. Assim como precisamos do perdão de Deus, precisamos reconhecer que as outras pessoas também são dignas, não pelo merecimento, mas pela graça de Deus, são dignas do perdão. Perdoar também, irmãos e irmãs, não deve ser confundido com permitir que nos oprimam, permitir que nos machuquem, permitir que nos firam. Perdoar é olhar com outros olhos, não com os olhos do rancor, mas com os olhos da graça de Deus. Mas é também saber estabelecer limites, porque onde há amor não pode haver opressão, onde há amor não pode haver violência, seja física, seja pode haver esses processos de destruição do outro. Então, perdoar não deve ser confundido em aceitar situações de desamor, aceitar situações de abuso. Não. Perdoar e amar é também amar-se, e é também saber estabelecer limites do respeito, de uma convivência possível em que passe pelo respeito e que não confunda amor com opressão, e que não confunda perdoar com aceitar qualquer tipo de abuso. Além disso tudo, irmãos e irmãs, perdoar não é só algo que requer de nós busca um certo esforço, disciplina, mas perdoar é, acima de tudo, uma experiência de libertação, irmandade de Deus. Perdoar
a experimentar o dom curativo da graça de Deus, o dom libertador. Porque quem não perdoa vive algemado, enjaulado pelo rancor. Não perdoar é alimentar o rancor, a mágoa, o ódio, e isso é um veneno que destrói as vidas. Até mesmo os cardiologistas falam isso, que os rancores, as mágoas, os ressentimentos são um dos fatores de problemas cardíacos e outros tantos problemas de saúde, como depressão e assim por diante. Perdoar é experimentar o agir curativo e libertador de Deus. O perdão é um dom que liberta e cura, é um dom que nos liberta e nos cura, e nos permite viver aquilo que Jesus dizia, quando ele dizia: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Perdoar e também experimentar esse alívio que vem de Deus, e assim também experimentar o jugo suave, o fardo leve que Jesus tem para nós. Então, irmãos e irmãs, possamos buscar cada vez mais orar, pedir a Deus o seu perdão e pedir que nos capacite para perdoarmos as pessoas que porventura em algum momento nos feriram, nos decepcionaram. Possamos, ao receber o perdão de Deus, sermos também perdoadores. Não confundir o perdão com a aceitação de qualquer tipo de abuso e opressão. Perdoar não quer dizer ser conivente ou se submeter a qualquer forma de violência e opressão. Não, porque o amor é libertador, assim como o perdão. E que possamos perceber que esse dom do perdão é um caminho de libertação e cura para nós, para a comunidade, para a família, para a nossa sociedade. Que assim Deus nos ajude a viver, a fluir no seu perdão e assim sermos também semeadores do perdão que a graça de Deus nos traz. Amém.